Você que já conhece o tarô, conhece a estrutura do baralho, não é? O tarô, será que ele é para aprender um dom ou é realmente um aprendizado? E dentro desse panorama do tarô, qualquer pessoa pode aprender? Ou será que tem um perfil de pessoa em especial? Agora, por que que o tarô já atravessou tantos séculos, tantas décadas, tantas culturas também, e sempre despertando o interesse de tantas pessoas? Então hoje nós vamos conversar nesses 25 minutinhos, fica comigo aqui. O tarô, quando eu trago e decido trazer o assunto do tarô aqui, porque o tarô foi o primeiro oráculo que eu me aproximei, né? Quando eu comecei a entender esse caminho iniciático, não é? Um caminho esotérico. E o tarô é extremamente importante porque ele é um caminho simbólico. Agora sim, ele trabalhar esses símbolos, ele trabalhar os arquétipos, ele poder trazer as interpretações que a gente joga na mesa, ou por meio das tiragens simples, por meio das mandalas, tudo isso, sejam os arquétipos, os símbolos e as tiragens, aquilo que a gente deseja despertar em você, quando você vem para a sua tiragem, né, para entender, Paulo, eu tenho uma pergunta, eu quero saber sobre o meu futuro, uma área específica da vida. O principal é para que você amplie a consciência daquilo que você tem dúvida. Porque, olha só, o tarô, dentro da estrutura dos 22 arcanos maiores, dos 56 arcanos menores, e isso é importante porque essa é a estrutura mínima do tarô. Depois nós vamos ter outros tipos de oráculos que podem se aproximar do tarô, mas o tarô tem essa estrutura mínima. Tudo isso vem para que as tiragens possam ser interpretadas por meio do tarólogo ou do tarotista, para que possa responder a sua questão num primeiro momento, que eu chamo de pergunta fechada, sim ou não. Aquilo vai ou não acontecer. Ou uma pergunta aberta, que esteja, por exemplo, dentro de uma condição de como, quando, ou até o tempo, não é? Em que circunstâncias, de que maneira. Todas essas respostas e perguntas estão condicionadas por meio das tiragens, por meio dos símbolos que lá a gente apresenta, quando sai o mundo, quando sai a torre, quando sai o mago, não é? Ou quando sai um arcano menor, o 3 de paus, o 5 de ouros, o 10 de copas. Tarô não é apenas a previsão. Porque todos esses símbolos que eu trouxe, né, que eu exemplifiquei aqui, cada um deles vai ter um lado luz e um lado sombra. E para que isso se manifeste, a gente vai sempre entender como tarólogo e como tarotista, para que você possa compreender a pergunta, e isso eu sempre falo para os meus clientes. Quando você me chama para a tiragem do tarô, momentos antes ou dias antes, eu falo assim, olha, antes de chegar para a consulta, pense bem nas perguntas que você deseja fazer. Se puder, inclusive, anote as perguntas. Não é? Paulo, mas eu já sei as perguntas de cabeça, mesmo que seja uma única pergunta, porque muitas pessoas vêm para uma tiragem. Mas escreva a pergunta, porque no momento que a gente tira da nossa cabeça e escreve, naquele momento da escrita, eu condiciono uma estrutura, inclusive gramatical, né, na nossa língua portuguesa, para entender aquilo que eu estou perguntando. Será que é aquilo mesmo? Será que eu não estou querendo contar uma historinha para o tarólogo? Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu não preciso saber da história, eu preciso saber da pergunta. O oráculo em si, se você quiser contar o que aconteceu, por meio que você vai fazer aquela pergunta, as pessoas envolvidas, olha, essas informações terão pouca relevância. O mais importante é a qualidade da pergunta, porque principalmente no momento da resposta, aí nós vamos entender quais são os padrões que estão saindo naquela tiragem e quais orientações os arcanos maiores e menores dentro da combinação vão trazer para a sua resposta. Por isso que o tarô é tão importante, tão simbólico e, de novo, não desmerecendo outros oráculos, como o baralho cigano e vários outros de outras culturas, culturas ameríndias, culturas afro, todas elas, cada uma vai ter o seu oráculo, não é? Culturas nórdicas vão trazer por meio de suas culturas e sociedades aquele oráculo que ela viveu, né, dentro daquilo. Porém, o tarô, dentro dessa estrutura dos 22 arcanos maiores e 56 menores, a gente consegue responder uma gama de perguntas, de uma qualidade de perguntas
extremamente grande e com grande assertividade e eficácia. Isso eu falo para você durante todos esses anos e vários clientes eu já tenho aqui, como você e outros que estão chegando, porque no momento que a gente traz a resposta, como eu disse, não é apenas da pergunta fechada sim ou não, mas o mais bacana, o mais interessante é quando a pessoa faz uma pergunta aberta mesmo, por meio de quando, que circunstâncias, de que modo, não é? Explicando a resposta. E dentro disso, o grande aprendizado que você pode ter é, por exemplo, Paulo, será que eu posso aprender o tarô? Você sabe, não é? Eu estudei o tarô, tenho aqui já anos e anos dentro dessa tiragem, porém você que está aqui assistindo pode aprender o tarô. Ah, Paulo, mas eu não trabalho com a área esotérica. Pode aprender o tarô. Ah, Paulo, eu trabalho com uma área de humanas, exatas, biológicas. Pode aprender o tarô. O tarô, você, por exemplo, você não aprendeu a alfabetização? Você não aprendeu os cálculos? Você não aprendeu a sua profissão que você faz hoje? Tudo isso foram aprendizados, você não sabia. E de alguma maneira você ou estudou nos bancos escolares, ou aprendeu por meio de cursos online, ou seja, você sentou ali, aprendeu a estrutura e utilizou. O tarô da mesma maneira. Existe até uma estrutura quando a gente estuda dentro do tarô, que é, por exemplo, a estrutura dos arquétipos. E estudar cada um desses arquétipos, a forma como aquele arcano vai se expressar, é que vai trazer a interpretação. É claro que, por exemplo, existem muitos tarólogos e tarotistas que trabalham quase como uma tabela, não é? Ah, quando sai essa carta é isso, quando sai esta carta é aquilo, quando sai de maneira direta ou quando sai de maneira inversa. Ok, e aqui de toda maneira, sempre respeitando todas as formas que as pessoas entendem e aprendem. Porém, o tarô, ele tem um aprendizado muito maior, mas é possível que você aprenda, porque inclusive existem chaves de interpretação e os arcanos, eles são muito claros, não é? O arcano, ele vai dizer aquilo que ele é. Então, o mago, ele vai falar sobre as iniciativas, os começos, não é? O mago tem lá, por exemplo, na figura dele, na mesa, os 4 elementos e dentro desses 4 elementos, fogo, terra, água e ar, ele faz a quintessência. Então, ele vai dizer aquilo que ele tem para dizer. Ele não é, por exemplo, a torre. A torre não é o mundo não é a morte não é o pendurado, ou seja, cada um dos arcanos só fará a leitura e a interpretação daquilo que ele é. E é óbvio que durante o aprendizado do tarô, nós também vamos exercitar um pouquinho da intuição. Ah, Paulo, então para aprender tarô eu preciso ser altamente intuitivo? De maneira alguma. Você pode ser intuitivo, sensitivo ou nem ser, porque, novamente, o tarô dentro da jornada do herói, que é uma grande jornada que a gente aprende dentro do tarô por meio do louco, ele vai encontrando cada um desses arcanos, né? Então o louco encontrando o mago, encontrando a papisa, a imperatriz, o imperador, até chegar no mundo, estabelecendo um diálogo com cada um desses arcanos. E é óbvio lá, nesse diálogo, aí sim nós vamos entender e desenvolver um pouquinho dessa intuição. Se você já tem, é altamente intuitivo e sensitivo, maravilhoso. Agora, mesmo você não se considerando sendo intuitivo e sensitivo, nós vamos desenvolver isso em você. Por quê? É importante que ao praticar isto constantemente, como sendo a sua profissão, ou, por exemplo, quando você está dirigindo um carro, não é? Manual. Você não dirige olhando para a troca de marchas. Intuitivamente você está fazendo ali a troca. No momento da tiragem dos arcanos, de tanto praticar, de tanto ver a posição dos arcanos e as chaves de respostas e aquilo que realmente o arcano traduz, você também vai desenvolvendo a sua intuição própria. A intuição ligada às mensagens do tarô dentro das condições de estudo. E é importante, porque isso eu sempre falo para os meus alunos nos cursos de tarô. Tarô se desenvolve com observação e prática.
observação e prática. Por isso que nas primeiras aulas a gente até evita fazer previsões, não é? Fazer grandes tiragens. Já na primeira aula a gente faz uma pequena tiragem, porém levando o aluno, levando quem está aprendendo a observação e a prática. Porque no momento que eu observo, ali já há uma primeira chamada do que o arcano está querendo dizer, qual é a resposta que ele trouxe para a minha pergunta, não é? E a prática vem melhorando cada uma dessas respostas. É importante, por exemplo, até na sua profissão, nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Não é? Se hoje você tem uma profissão, um cargo estabelecido, foi porque você fez aquilo tantas vezes, repetidamente, que você chega quase, ou se já chegou, a um grau de perfeição. No tarô da mesma maneira. Você vai desenvolvendo a prática, você vai desenvolvendo a linguagem e, obviamente, dentro de um estudo condicionado, não é, regrado, simbólico, arquetípico, você adquire também essa linguagem do tarô para utilizar para as suas perguntas, para as suas respostas, ou para as pessoas que, de repente, você tem aí alguma ligação. Até por conta de eu trabalhar nessas duas áreas, tarô e astrologia, faço aqui sempre a divisão. Tarô é tarô, astrologia é astrologia. Por quê? São sistemas diferentes. Ah, Paulo, mas eu já vi alguns tarôs que ele tem lá a linguagem do símbolo de Júpiter, de Saturno. Algumas escolas filosóficas, elas trazem esse tipo de ligação entre, por exemplo, a árvore da vida, a cabala ou as sefirotes para a linguagem do tarô e vice-versa. Isso pode trazer uma certa incompreensão? Se você estuda, então, qual é essa ligação, tudo bem. Agora, por exemplo, como a gente acaba vendo muitas vezes, eu vou tirar aqui uma previsão astrológica para o signo X, vamos falar aqui, touro, por exemplo, usando o tarô. Se eu estou fazendo uma previsão astrológica, então eu não posso usar o tarô. Então eu estou fazendo uma previsão para as pessoas, não é? Um aconselhamento para as pessoas daquele signo, usando o tarô. Aí tudo bem, como um aconselhamento. Agora, por que eu não posso usar, por exemplo, os búzios para fazer uma leitura para os signos de peixes? De novo, eu estou misturando duas linguagens. E, mais uma vez, todo respeito aos profissionais que assim o fazem. Porém, a gente precisa sempre ter o respeito com cada sistema. O sistema do tarô é altamente funcional, simbólico, e ele se resolve nele mesmo. Eu não preciso de uma outra área para auxiliar, ele se resolve. Então eu posso fazer uma tiragem aconselhando você. Posso tirar um arcano da sorte, uma mensagem do dia, usando o tarô. Agora, quando eu falo em respostas astrológicas, então o próprio nome está dizendo. Eu estou usando os astros e não a linguagem do tarô. O tarô, da mesma maneira, com todo esse simbolismo, ele pode ser utilizado para previsões tanto pessoais, pode ser usado para magia. Existem muitos magistas que utilizam, sim, a força do tarô para fazer, por exemplo, a sua magia, uma magia de resolução, uma magia de poder, uma magia de transformação e de transmutação. Pode ser usado, claro que pode, até pela simbologia que o tarô traz e pela estrutura no qual ele desenvolve uma linguagem extremamente importante para que você possa usar cada um dos símbolos nas respostas que você tanto deseja. Então, voltando, eu estou trazendo hoje um panorama de como você também pode aprender o tarô. E aprendendo o tarô, Paulo, mas o que eu ganho aprendendo o tarô? Uma ferramenta brilhante para você mesma, você mesmo, utilizar nas suas indagações, desde as mais simples. Eu uso, por exemplo, eu tiro para mim no começo do dia um aconselhamento, entendendo como vai ser meu dia, já sabendo do meu mapa astral, mas eu uso o tarô como um reforço, principalmente daquelas perguntas do cotidiano. Não é? Eu vou ter um projeto com essa pessoa, vai dar certo? Eu vou ter um encontro, vou ter uma reunião, eu estou passando por um certo problema, o que eu tenho que fazer, qual deve ser minha postura? É um momento muito importante quando você usa o tarô, porque de toda forma você está tendo uma linguagem simbólica para uma resposta prática da sua vida. E dentro dessas respostas práticas, por exemplo, no aprendizado,
como eu trouxe anteriormente aqui, é o seguinte: quando você aprende o tarô, você decora decora no sentido de entender, compreender, mas entendendo cada um desses símbolos, de tanto você repetir e usar. Você pode usar o tarô, por exemplo, como eu trouxe aqui, e obviamente no começo você pode até, no início, depender de um livro, de uma apostila, de um guia prático. Porém, no decorrer de conforme você vai tirando, essas chaves mais próximas vão ficando de lado, porque você vai compreendendo pelo desenho, pela pergunta, pela resposta, pelas tiragens, a resposta que o tarô mais quer te dar. Tarô exige sempre estudo e sensibilidade. E isso eu falo sempre para os meus alunos, estudo e sensibilidade. E você, deseja ser meu aluno? Então eu estou lançando aqui um curso de tarô agora para o mês de junho e eu desejo que você venha fazer. Venha estudar o tarô comigo, venha descobrir, né, o significado de cada um desses 78 arcanos. Então me mande uma mensagem no código 11993020468. 11993020468. Venha aprender o tarô, porque é um curso mágico, importante. Você vai aprender tudo sim comigo, como tirar as mandalas, significados e, principalmente, dentro daquilo que você está trazendo de expectativa, as respostas para a sua vida, não é? E um segundo convite que eu faço para você também, no sábado, dia 30 de maio, eu estarei na 21ª Convenção de Bruxas e Magos, lá em Paranapiacaba. Quer me encontrar? Quer me dar um alô, um abraço? E vai ser um prazer encontrar você, meu ouvinte. E lá eu farei no dia 30, sábado, 12 horas, meio-dia, uma palestra incrível sobre mapa astral e o campo quântico do tempo. Venha para a palestra, porque lá eu tenho conhecimentos que eu não trouxe nem aqui na rádio, para que você possa, na palestra, utilizar esses conhecimentos dentro já no próprio dia de maneira prática, entendendo já seu mapa astral e dentro daquilo você poder então se compreender melhor, entender melhor suas dúvidas, respostas. Então venha para a convenção. A convenção é o final de semana, sábado e domingo, fácil chegar, né? Você pode chegar de trem, né? De carro, tem local lá para estacionar. Então um evento incrível com outros palestrantes, tanto aqui da rádio e também de outros locais, mas eu convido você para a minha palestra, dia 30 de maio, já agora no sábado, Mapa Astral e o Campo Quântico do Tempo, às 12 horas. Vai ser um prazer ter esse abraço junto com você. Agradecer sempre a tua presença. Nos vemos na semana que vem. Um beijo no seu coração e até mais.